Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 36. Nesse vídeo nós vamos abordar o momento que Jesus vai andar sobre o mar, o momento que Jesus vai andar sobre as águas. Vamos ver o que aconteceu. Olha o versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, nesse versículo 22, vai mostrar que Jesus, ele fala para os discípulos entrar no barco e atravessar, não é isso? E ir na frente dele. E vai mostrar que enquanto os discípulos estavam entrando no barco, estavam seguindo a sua viagem, ele estava fazendo o quê? Enquanto ele despedia as multidões. E depois disso, o que ele fez? Olha o versículo 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, estava ele só. Esse versículo 23, além de mostrar que ele despediu as multidões, ele foi fazer o quê? Subiu ao monte e a fim de orar sozinho. Então ele retirava vários momentos para orar, para conversar com o Pai. O próprio Jesus tirava esse momento, mesmo ele sendo Deus. Olha o que aconteceu no versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então a situação aqui dos discípulos era qual? Olha, a gente deixou Jesus lá na beira do mar, beira da praia, e a gente está seguindo viagem aqui, atravessando esse mar aqui, atravessando essas águas. Só que nesse momento já era tarde. Nesse momento também o que estava acontecendo? Vai dizer que estava o quê? Estava sendo açoitado pelas ondas, então estava vindo ondas ali na frente daquele barco, estava balançando aquele barco, e ainda deixa claro que o vento era contrário ao barco, então a natureza ali estava bem agitada, a água estava agitada, os ventos estavam agitando aquelas águas, e os discípulos começaram a ficar o quê? Preocupados. Olha o que aconteceu no versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Então, no versículo 25 vai mostrar que Jesus foi andando sobre o mar até o encontro deles. Claro que ele ainda estava ali um pouquinho distante ainda. Ali a gente vai ver no próximo versículo que os discípulos conseguem enxergar Jesus. Olha o versículo 26. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Então, nesse momento, vai mostrar que o vento ali estava balançando tanto o barco quanto o mar, as ondas eram contrárias, o vento era contrário ao barco, estava tudo agitado. Daqui a pouco eles começam a ver alguma coisa andando sobre as águas. E o que os discípulos pensaram naquele momento? Eles começaram a ficar apavorados, pensando o quê? Pensando que era um fantasma. Talvez você pense assim, é o discípulo, que é isso? Por que eles pensaram que era um fantasma? Se coloque no lugar dos discípulos, você naquele barco ali de madrugada, tudo escuro, daqui a pouco aparece algo andando sobre as águas. Você nunca tinha visto ninguém andar sobre as águas, nem o próprio Jesus. Então nesse momento eles começam a olhar e começam a pensar o quê? É um fantasma. Eu fico imaginando esses discípulos, né, gritando com medo, aqueles rebanho de homens ali, né, naquele barco. E aí o versículo 26 diz, e tomados de medo gritaram. Olha o versículo 27 que aconteceu. O que deu aí nessa situação toda? Olha o versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Aí essa informação do versículo 27, ela traz duas coisas para a gente, né? Quando Jesus fala bem assim, imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, no original, ele traz aqui a visão de que, da mesma fala que Deus falou lá no Antigo Testamento, quando perguntaram quem é o Senhor, ele diz bem assim, eu sou o grande, eu sou. E quando Jesus fala bem assim, sou eu, é trazendo essa mesma fala de Deus. Aí ele fala bem assim, sou eu, não tenha medo. Aí o que aconteceu? Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Olha que muita gente critica Pedro, né? Mas nesse momento dos discípulos, que todos ficaram ali com medo, pensando que era um fantasma, o único que falou isso foi quem? Foi Pedro. A ousadia de Pedro de falar bem assim, olha, é o Senhor mesmo? Então ordena que eu vá até o Senhor, andando sobre as águas, ordene. Olha o que aconteceu no versículo 29.
Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Observa que Pedro pediu a Jesus que mandasse essa ordem. Jesus deu essa ordem e falou: venha. E Pedro colocou os pés ali sobre as águas e não afundou e foi andando. E a Bíblia deixa bem claro que ele foi até Jesus. Ele não deu apenas um passo, dois passos, ele não foi até a metade. Ele chegou até Jesus. E o versículo 30 vai dizer: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Observa que Pedro, enquanto ele estava de olho em Jesus, ele conseguiu chegar até Jesus. Mas quando chega no versículo 30, diz que reparando, porém, na força do vento. Esse versículo traz até temas para várias pregações, que isso aqui é mostrando que quando nossos olhos ficam fixados nas dificuldades, ficam fixados nos problemas da vida, a gente acaba abandonando Jesus, acaba se afundando nos próprios problemas. Por quê? Porque Pedro olhou e viu o quê? Viu a força do vento, provavelmente as grandes ondas, e ele começou ali a ficar com medo. Aí diz: teve medo, e começando a afundar, gritou. E ainda bem que ele gritou. O que ele gritou? Salva-me, Senhor. Então ele começou a gritar a Jesus: salva-me, Senhor. E o que Jesus fez? Versículo 31 vai dizer: e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então mostra aqui, quando Jesus fala bem assim: homem de pequena fé, por que duvidou? É Jesus falando bem assim: olha, você sabe por que você se afundou? Porque você começou a duvidar. Até aqui você não duvidou, seus olhos ficou fixados em mim. Mas quando chegou próximo, quando chegou aqui, os seus olhos começaram a ficar fixados aonde? Nos problemas, nas dificuldades, nos grandes ventos, e começou a afundar. Ainda Jesus fala: homem de pequena fé. Imagina se Pedro teve fé ao ponto de andar sobre as águas, foi considerado pequena fé. Mas pequena fé por quê? Porque quando chegou lá, ele duvidou. E isso nos mostra que nós não podemos duvidar. Nós temos que crer, nós temos que ter fé realmente verdadeira. Olha o versículo 32, o que aconteceu? Porque eles não ficaram lá parados. Depois que Jesus estendeu a mão, pegou Pedro, falou isso com Pedro, olha o que aconteceu, versículo 32. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Então nesse momento mostra o quê? Que depois que eles subiram no barco, o vento cessou, a natureza se prostrou diante do mestre, diante de Jesus. E o versículo 33 vai dizer: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Então eles reconhecendo aqui que Jesus realmente era o Filho de Deus, mais uma vez, não apenas os milagres físicos e emocionais das pessoas, mas Jesus fazia milagres o quê? Em relação à natureza. E um momento no barco, ele estava dormindo, mandou cessar os ventos, as ondas. Nesse momento, agora, além disso, ele anda sobre as águas, faz Pedro andar sobre as águas, tanto na ida e na volta, porque na volta também ele vai estender a mão e fazer Pedro levantar de novo, não é isso? E Pedro volta com ele e os ventos acabam cessando, parando, e mais uma vez eles encaram essa situação. Eles falam: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. E no versículo 34 vai dizer: estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E o versículo 35 vai mostrar: quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. Então, quando as pessoas reconheceram ali Jesus, o que eles fizeram? Eles começaram a avisar todos ao redor ali, as terras, os povoados, e começaram a trazer todos os enfermos, todos os doentes. Para quê? Porque eles acreditavam que Jesus iria fazer a cura, ia fazer o milagre. E olha o que aconteceu no versículo 36. E pediu-lhe que ao menos pudesse tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nele ficaram curados. Mostra no versículo 36 o quê? Que todos que tocavam em Jesus, todos que tocavam na orla de Jesus ficava curado, porque era pela fé daquela pessoa. E esse vídeo nós vamos finalizar assim, é pela fé. Olha que mostrou a fé de Pedro. Pedro teve fé no momento da caminhada na ida, mas quando chegou lá começou a duvidar e afundou. E logo depois disso, depois que ele chega lá naquela terra, naquele local, as pessoas reconhecem Jesus, começam a trazer todos os enfermos, porque a crença, a fé ali, não era apenas dos enfermos, mas aqueles que mandaram avisar,
aqueles que trouxeram seus enfermos, aqueles que provavelmente pessoas foram levadas nos braços, em uma cama, em uma maca, até Jesus. Então teve a fé de quem levou, a fé de quem avisou e a fé de quem resolveu ir até Jesus. Então é a fé, nós temos que ter fé. E só lembrando, se você conhece alguém, olha só o que eu estou falando, se você conhece alguém que é novo convertido, está novo na fé, está lendo a Bíblia, não conhece, não está conseguindo entender direito a palavra, compartilhe esses vídeos para essa pessoa, para que ela possa fazer o seu devocional, que possa ter a sua leitura diária da palavra e ter um entendimento mais fácil. E também, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, entra aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho como todos, para você receber as próximas notificações. Toda vez que sair vídeo novo, você vai ser lembrado no seu aparelho. E aqui vai estar aparecendo as playlists. Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo, viu? Tem mais vídeo vindo por aí. Deus abençoe.